Ondas eletromagnéticas, então, o que a gente tem aqui? Ondas eletromagnéticas, a gente tem esse espectro aqui, chamado de espectro eletromagnético. O que quer dizer um espectro? É tipo um gráfico, só isso. É um gráfico que diz assim, ó, qual a frequência, que está medida aqui em hertz, ó, kilohertz, megahertz, gigahertz, qual a frequência de uma onda? Porque uma onda ela é composta de duas coisas. Comprimento de onda, que é o tamanho dela, e a frequência da onda, que é o número de vezes que ela se repete a cada segundo. Então aqui vocês conseguem ver, ó, que conforme o comprimento vai diminuindo, a frequência vai aumentando. Por quê? Porque a velocidade de uma onda, a velocidade de uma onda eletromagnética é a velocidade da luz, e isso é igual a o comprimento de onda, que é esse lambda aqui, esse y de cabeça para baixo, vezes a frequência da onda. Isso aqui, pessoal, é uma das coisas mais interessantes que a gente vai ver, essa foto, essa figura bem no meio. Isso aqui é uma foto da luz com o comportamento dual dela. O que é o comportamento dual? É uma foto da parte ondulatória da luz, aqui ó, as ondas da luz, parte dela oscilando, e aqui embaixo é a parte que representa a parte corpuscular, que é como se ela fosse um corpo. Aqui embaixo a gente tem essa parte corpuscular. Isso aqui foi feito num microscópio eletrônico. Então, se vocês, voltando para o espectro eletromagnético, se vocês olharem aqui, a gente tem um monte de coisas que são ondas eletromagnéticas. Desde a frequência que a gente tem aqui nas redes de transmissão, frequência do monitor, onda de rádio, micro-onda, que é o micro-ondas mesmo, ele usa onda eletromagnética para esquentar a comida, onda de rádio de telefone, que está aqui, a frequência de transmissão dessas informações, radiação infravermelho, quer dizer que está abaixo do vermelho, da luz vermelha mesmo, porque aqui, ó, aqui essa pequena faixinha azul aqui é o tipo de radiação eletromagnética, de espectro de onda eletromagnética que a gente enxerga, chamada de luz visível. Tem outros que vocês conhecem aqui, radiação ultravioleta, que vocês sabem que se ficar muito tempo no sol pode pegar um câncer por causa dela, porque ela afeta a pele. Tu não enxerga ela, o que tu enxerga é só a luz do sol, mas uma coisa bem interessante é que o sol emite todas essas frequências aqui, todos esses tipos de ondas eletromagnéticas. Algumas são bloqueadas pela atmosfera e pelo campo magnético da Terra, mas ele emite todas. O raio-x, que todo mundo já deve ter feito um na vida, que é um tipo de onda eletromagnética, e a radiação gama também é um tipo de onda eletromagnética, isso provavelmente vocês estão estudando em química agora. Outra coisa interessante é que a radiação beta, por mais que ela seja um elétron, ela também tem frequência e velocidade muito próximas da velocidade da luz e muito próximas das frequências e das velocidades, das frequências e comprimentos de ondas do raio-x. Então, já que vocês devem estar estudando isso em química, depois a gente vai comentar esse negócio de novo. Eu trabalhava com isso. Bem legal. Bem fácil de morrer. Outra coisa, então vamos começar os fenômenos. O primeiro fenômeno que a gente tem é o de refração. Isso aqui é uma coisa super comum, tá? Todo mundo já deve ter visto esse negócio de quebrar, assim, parece que está quebrando o canudo, porque o que está acontecendo aqui, ó? A gente está mudando o meio de propagação da luz. Ela sai aqui do ar e passa para a água. Então mudou o meio de propagação, mudou a velocidade da luz. Na água ela é mais lenta, no ar ela é mais rápida. Isso é tão interessante e nos afeta tanto que a gente percebe, tem uma percepção diferente por causa da forma que a luz se propaga, por causa da velocidade da luz. A gente enxerga isso aqui diferente, simplesmente por causa dessa mudança. Então, esse é o primeiro dos fenômenos ondulatórios que a gente vai comentar, que é a refração. O segundo, reflexão, que a gente vai ver depois mais tranquilamente, assim, com desenhos e tal, e fazendo continhas, porque essas são as continhas que tem, tá? A gente vai fazer o processo de reflexão. Como é que funciona um espelho? Distância das imagens para o espelho, a gente tem como calcular. Tipos de reflexão, que tem mais de um tipo. Como é que funciona a ilusão de ótica?
A gente vai ver também multiplicação de imagem com espelhos, que a gente pode... Aquela coisa da monga, quem já foi no, sei lá, acho que no parque de diversões tem uma merda dessa, no circo, sei lá, que é aquela mulher que se transforma em macaco, isso ali é um jogo de espelhos, jogo de iluminação por espelhos. Então, se deve à reflexão, sobreposição de imagens. Isso a gente vai ver como funciona também. Outro fenômeno que a gente tem, está faltando uma figura aqui, que está aqui, é a dispersão da luz. E aqui a gente está falando em dividir luz em outras luzes. Dispersão é separação. A gente tem, se vocês olharem aqui nesse prisminha, que é a capa do disco do Pink Floyd, entra a luz branca e ela se divide em outras luzes. Onde é que mais a gente vai assistir, a gente vai perceber a dispersão da luz? Na cor do céu. Aqui a gente tem dois fenômenos agindo, a dispersão da luz e a refração da luz. E isso faz com que a gente mude a percepção da cor do céu, por causa da dispersão e da refração da luz na atmosfera. Faz com que a gente enxergue a cor do céu diferente. Durante o dia, mais azulado, mais no entardecer e amanhecer, mais alaranjado. Isso acontece por causa da dispersão da luz que o Sol emite na atmosfera. O Sol, como o Sol emite todas as cores, a gente pode ver, o Sol emite cor branca, assim, ele emite todas as cores, a gente vai ver aquela que a dispersão para qual a atmosfera dispersar, vamos dizer assim. Se tiver mais no final da tarde, ela acaba acontecendo o alaranjado por causa desses dois fenômenos que a gente vai ver nas próximas aulas com mais tranquilidade. Outro fenômeno que a gente tem é a interferência da luz. Esse aqui eu acho bem interessante e a aplicação dele numa bolha de sabão fica bem evidente aqui, ó. Dispersão da luz é quando a gente tem, a interferência da luz é quando a gente tem um obstáculo aqui, que nem a gente pode ver nessa imagem, e tu gera duas novas ondas, e essas ondas interferem uma na outra. O que quer dizer interferir? Em alguns pontos, que nem a gente pode ver aqui, ó, as ondas meio que somem, a luz meio que some. Isso quer dizer que tu tem uma interferência destrutiva. A soma das duas ondas se destruiu naquele local. E aqui tu tem uma interferência, um facho mais claro, uma interferência construtiva, que é a soma das duas ondas, dessa separação aqui, depois dessa separação, a soma das duas ondas separadas aumentou a intensidade da luz. E aqui, então, a gente vai ter uma interferência construtiva. E a gente consegue perceber isso aqui na bolha de sabão, ó. Na parte mais central dela, a gente não tem luz nenhuma, porque a gente vai ter uma interferência destrutiva. Já em cima e embaixo, a gente tem cores muito semelhantes, quase como se fosse um reflexo, porque a gente tem interferências positivas e tem outros fenômenos acontecendo ali, e com certeza a reflexão também está acontecendo, mas o que a gente pode perceber é que na parte mais central a gente tem uma interferência destrutiva, logo não tem nada, não tem imagem nenhuma ali, porque as ondas luminosas se destruíram naquele espacinho ali. Próximo exemplo que a gente tem é a difração da luz. Esse aqui é o menos evidente, tá? Difração da luz, o que é a difração, no caso? É um fenômeno comumente que a gente conhece como o desvio, a capacidade de desviar de algum obstáculo ou contornar algum obstáculo, tá? Que todo tipo de onda tem. Eu lembro que ano passado, quando a gente falou sobre som, eu mostrei uma imagem para vocês de uma pessoa gritando de um lado de um muro e a outra ouvindo do outro lado do muro. Isso quer dizer que o som passou por cima do muro, desviou do obstáculo. A luz tem essa mesma propriedade. Aqui a gente pode ver ela entrando por uma fresta de uma porta. Então ela está desviando do obstáculo que é a porta. E vocês conseguem perceber isso em casa também, tipo, que a luz entra por qualquer fresta que tu deixar. Sempre vai entrar um facho de luz por qualquer frestinha que tu deixar. Tipo, quando tu vai pro teu quarto e quer dormir um monte, assim, tipo de manhã, e quer dormir, daí a luz do sol bate na janela, a luz do sol vai arranjar jeitos de entrar, a menos que tu consiga vedar toda a janela e daí impedir qualquer fresta de luz. Mas qualquer frestinha que tu abrir, a luz vai entrar. E dependendo do tamanho dessa fresta, tu vai ter figuras desse tipo, aqui, imagens desse tipo. Quanto menor for a fresta, maior vai ser essa separação gerada aqui, essa difração da luz. Isso aqui é o fenômeno de difração. Ela vai
gerar esses espaços de claro e escuro. Mas a moral é que a difração é a capacidade que a luz tem de desviar de algum obstáculo a luz e todas as ondas eletromagnéticas, tá? Não só a luz. Porque isso acontece com sinal também de telefone e tal, que vocês podem perceber que às vezes tu tá atrás de um morro e daí não tem um sinal bom, mas tu vai um pouquinho, se afasta um pouquinho desse morro, tu já consegue pegar um sinal. Isso quer dizer que o sinal do telefone ele desviou do morro, desviou daquele obstáculo. A gente tem também, acho que é o último, a polarização da luz. Polarização da luz a gente enxerga ela evidentemente no cinema 3D. Por isso que a gente precisa do óculos, porque cada um dos olhos do óculos, cada uma das viseiras do cinema 3D, ela representa, ela polariza, ela faz com que a luz vá para um lado ou para o outro, de uma certa forma. O que quer dizer polarizar? Vamos dizer, a luz ela é tipo uma cruz assim. Quando tu polariza, tu permite que ela passe só no sentido horizontal ou só no sentido vertical. Polarizar quer dizer meio que cortar um dos sentidos fora. A gente consegue ver isso aqui, ó, que aqui a gente tem dois polarizadores de luz, ó. Aqui de um lado ele tá escurinho e tal, do outro lado um pouquinho escurinho, mas os dois juntos eles aumentam essa escuridão até um ponto aqui, se tu usar dois polarizadores, tu não consegue ver nada embaixo, por mais que esses materiais sejam translúcidos, que eles permitam a passagem da luz. Juntando esses dois aqui, quer dizer que tu fechou completamente, tu polarizou completamente a luz. Isso é muito comum em filme de espionagem e tal, quando o cara quer esconder alguma coisa escrita e ele escreve com uma determinada cor ou uma determinado tipo de caneta e tal, que é comum com luz negra, que tu só consegue enxergar com a luz negra, meio que é uma forma de polarização da luz, para só enxergar com a luz negra. Então, essa é a introdução que eu queria passar para vocês, uma discussão bem simples, assim, inicialmente. Então, por favor, deem uma olhada nesse vídeo. Olhem o outro que eu postei ali, que é uma animaçãozinha, deve ter uns 5 minutos, bem curtinha. E ela é bem legal de olhar, assim, explica várias coisas e tem movimento. O movimento é legal, não é só a imagem. E para essa semana era isso. Semana que vem eu vou mandar um episódio da série Cosmos, da primeira temporada, para vocês olharem sobre algumas aplicações desses fenômenos e tal, como é que os caras descobriram os primeiros nomes importantes para esse estudo. E depois a gente vai ver a parte mais teórica, aplicação em vestibular e tal, coisa mais chata. Era isso, beijo, abraço. Qualquer coisa chama, se precisar, independente do que for. Beijocas.